Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fim de semana com muitos assuntos pra gente comentar hoje, hein? Tivemos ali aquela vitória maiúscula do Max em Monza, a McLaren, todo jogo de equipe, pit stop, desastre, pontos para Gabriel Bortoleto, também tivemos Fórmula 3, tivemos também ali destaques da Stock Car Brasil, tô esquecendo de alguma coisa aqui, tem o nosso bolão, teve Eric também Granado. Eric Granado na moto, bem lembrado. Temos aqui NASCAR também, a NASCAR tá de volta lá na ESPN. Enfim, você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Já deu pra ver que tá todo mundo aqui na mesa de novo hoje. Os membros vão poder ver como que começaria o programa de hoje aqui. Tudo jóia? Como começou, Saúde. a gente teve que recomeçar, né? A gente teve que recomeçar aqui. Tudo bem, ô? Saúde. Tudo bem, tudo bem. Podia ter sido um pouco melhor com uma vitória, mas o Cris tá aceitável, o trabalho do Cris esse fim de semana. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Christian Wolff. Imagina, a gente dormiu na mesma casa, eu acho que eu vi ele 20 segundos em 3 dias. Eu percebi que vocês estavam na mesma casa. Eu vi um vídeo que circulou. É porque o comportado que era o primeiro a chegar, o primeiro a dormir e o último a acordar. Entendi. Bom, eu tenho coisa pra fazer, eu não posso chegar às 4 da tarde, né? Você tava trocando o motor do carro? Então, exatamente. E tava escovando os dentes na pia da cozinha. Ah, a gente... Ó, isso vai ser só pros membros também, né? Pros membros. Tá, beleza, calma. A gente tem um vídeo Não. que eu você vi vai pros aquilo. membros. Pois é. As pessoas acham que o Cris... A minha mãe fala assim... Não, Vocês brincam com o Christian é um lorde, não sei o que. É porque a casa só tinha 3 banheiros, 4 Tá. banheiros a casa só tinha. Então, assim, tava... Quase não tinha lugar. Não tinha. Tinha 3 pessoas, 4 banheiros, mas... tá bom, eu esqueci de escovar o dente, eu queria escovar o dente antes de ir embora, eu já tava no andar de baixo, eu não ia subir pra cima pra escovar o dente, né? Meu Deus do céu. Ê, Christian. E lá o fim de semana, como que foi, meninos? Antes da gente falar da Fórmula 1. Você quer começar? Não, tô esperando o Lorde falar. Não, foi muito bom, de uma maneira geral. É claro que se a gente for olhar como os 4 carros da equipe, não foi tão bom. Porém, 2 carros da equipe foram muito bem, principalmente o Enzo. O vizinho aqui do lado poderia ter ido melhor, mas algumas situações, e para ser sincero, até fora do nosso controle, meio que incapacitaram de ter um resultado melhor. O que eu fiquei mais sentido nas últimas 2 corridas, até por ele, foi que as últimas 2 ele classificou em 13º. E na Stock, se você... Número do diabo. Se você tá Além disso. uma posição na frente, faz uma diferença absurda no teu final de semana. Você largaria em primeiro no sábado. No sábado, daí você largaria em 12º no segundo dia, porém no sábado você tá largando em primeiro, é bem diferente de você largar em 13º, principalmente numa categoria tão competitiva que nem a Stock. Estamos em 3º e 6º no campeonato, então eu acho que a gente não pode estar muito descontente, né? A única equipe que está melhor que a gente, só tem uma, né? Que é a equipe do Meim agora. E temos que continuar brigando para poder melhorar. Se a gente for analisar de uma maneira também, eu acho que mais ampla, as últimas 3 corridas do Átila foram bem melhores também, e é claro que ele teve uma infelicidade muito grande, que nem lá no Velocitar, ele estava em primeiro, acabou quebrando o carro, daí em Curvelo ele teve um final de semana, eu diria que médio, terminando entre os 10 primeiros, e esse final de semana também teria sido razoável, só que dele acabou tomando um pênalti, ele e mais o Vicente, porque apertaram o push to pass numa bandeira amarela. Imagina, você não tem vantagem nenhuma a fazer isso numa bandeira amarela, tenho certeza que os 2 apertaram sem querer. O Vicente também melhorou muito nessas últimas 3 corridas, mas, de novo, a categoria é competitiva e estamos entrando, jogo novo, tentando absorver, aprender o máximo possível para conseguir capitalizar em resultados. Boa. E você, Junior? Eu acho que foi o final de semana, a gente demorou a achar o setup do carro, pelo menos do nosso lado da garagem. A gente não teve treino, né? Tava chovendo, neblina o final de semana inteiro.
Então... Foram direto para a classificação. Praticamente direto para a classificação. A gente, na minha opinião, a gente não evoluiu o suficiente da última corrida para essa, mas aí sábado a gente tomou a decisão de virar o carro do lado avesso e achamos um setup, uma direção muito melhor para domingo, só que eu fiquei preso no trânsito. Cascavel, quer dizer, esse push to pass da Stock, Cascavel já é uma pista difícil de ultrapassar, porque não tem freadas fortes, não tem nenhuma, né, são várias curvas de alta, uma atrás da outra, e o push desse ano é muito mais fraco do que o do ano passado, então aqueles que não tinham push, eles conseguiam se defender com muita facilidade. Então eu fiquei preso atrás do Serrinha no domingo, a corrida inteira. Então, enfim, poderia ter sido melhor domingo, mas marcamos bons pontos, evoluímos 1 ou 2 posições no campeonato e agora a gente volta pro Velocitar, que teoricamente a gente tem um carro muito bom lá. Boa. E são 2 seguidas, então é a nossa chance de pular mais pra frente ainda. É isso. Passando os resultados, na corrida sprint deu vitória do Arthur Gama, primeira dele na Stock, Júlio Campos segundo, JP Oliveira em terceiro. Na corrida longa, o Gaetano de Mauro venceu, o Felipe Fraga em segundo e o Enzo Elias em terceiro. 11º e nono na média do top 10. Sobrando as duas do Nero Sim, então daqui a, acho que umas 2 semanas, né, mais ou menos? É no final do mês. Final do mês. Isso. Só que daí tem 2 seguidas. 2 seguidas? Isso. Tá. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então é Velocitar. Velocitar. Exatamente. Boa, então são 4 corridas em 2 finais de semana. 2 finais de semana. Pô, Isso é bom. Isso é bom. Falando em ser bom, sabe o que é bom também? Aquela sensação de você pegar um carro zero, com cheirinho de novo e sabe que é melhor ainda, tudo do seu jeito. E sem ter que se preocupar com um monte de coisas e pagando só pelo uso. Peraí, você tá falando do quê? Isso tá bom demais pra ser verdade, né? Tô falando, claro, do Localiza Meu, carro por assinatura, que você paga uma mensalidade e pronto. Tudo resolvido pra você. Tudo mesmo. Esquece a entrada, ó. Eu vou até conferir aqui. IPVA, proteção, manutenção e depreciação, tudo incluso. Tem coisa melhor que isso? E outra, né? É multimarcas. Tem SUV, hatch, blindado, tem tudo. E sempre os modelos mais atuais, mais novos tem por aí. E agora só, se liga nessa condição que a gente conseguiu pra você aqui, especial do Pelas Pistas. Também fiquei assustado na hora que eu vi aqui. No mês do cliente, a gente conseguiu R$1.000 de desconto e uma mensalidade pra quem acompanha aqui o Pelas Pistas. Olha que baita condição pra você, hein? R$1.000 de desconto? Que coisa melhor que isso? 1.000zão, hein? Com 1.000zão. De desconto, o carro do jeito que você quiser. Então, fala pra mim o que pode ser melhor. Pois é. Quer aproveitar? Clique aqui no QR Code, onde tá na tela aqui? Deve estar em algum lugar aqui, né? Pra cá, aqui vai pra você. É isso aí. Tudo, Cris. Clique na descrição, aproveite esse desconto, mas tem que usar o nosso link pra você ter esse desconto de R$1.000, né? É isso aí, tem que usar o nosso. Então é isso. Meu! Bora lá então começar a falar dos assuntos de Fórmula 1, mas antes de falar do Fórmula 1, vocês já sabem, já estão havendo os ingressos para o nosso encontro presencial logo depois do Grande Prêmio do Brasil no Sampa Sky. Tá até aqui já. Dia 10. Dia 10, tá? Eu lembro, então, dia 10. Dia 10, voltando para a câmera, o Cristian. Dia 10 de novembro, então já tá aqui, já temos ingressos sendo vendidos, corre lá para garantir, vai ser um negócio muito legal e, enfim, vocês vão curtir bastante aqui, tenho certeza. Certo? Sampa Sky número 2. Sampa Sky número 2 aqui do Pelas Pistas, já tem ingressos. Tá na descrição do vídeo, Cal? Tá na descrição do vídeo, então, pra você ver aqui o nosso ingresso do Sampa Sky. Turma, e esse Grande Prêmio de Monza, o que vocês acharam, hein? Que surra que o Max deu, hein? Eu não sou tão entusiasta, não gosto de ficar usando esses termos aqui meio... Engraçado como a internet tava... Mas, rapaz, que surra. Porque eu fiquei 20 segundos, eu fiquei assustado. 20 segundos também, porque a McLaren também eles arriscaram botar pneu novo, na minha opinião, para botar pneu mole no final, para caso desse um safety car, que eles perceberam que não tinham chance. Então falaram, vamos fazer uma estratégia agora que, caso dê um safety car, a gente tem chance de ganhar. Eles poderiam ter terminado mais próximos se eles tivessem colocado outro composto e feito uma estratégia 100% para chegar mais perto do Max. Mas entre chegar 10 ou 20 segundos, mas ter uma chance de brigar caso desse um safety car, eles estavam, né, foi mais por isso, eu acho, que deu essa diferença tão grande. O que mais? Mas, enfim, continuando, também acho que
A gente nunca esperava, né? A Red Bull tá tão bem assim. É claro que, na minha opinião, lógico, o carro da Red Bull tava melhor esse final de semana, mas é uma configuração totalmente diferente de outras pistas, né? Só reta, né? Não tem... São poucas curvas de raio longo, chicane reto. Então, assim, é uma pista muito atípica, muito diferente. E são frenagens mais leves do que, por exemplo, na Áustria. Na Áustria são frenagens mais fortes. Mais fortes porque você tem muito mais downforce, eu acho, né? Então... Mas você chega numa velocidade mais rápida em Monza, muito mais alta do que na Áustria. Então, são freadas fortes de uma maneira diferente. Com menos intenção, talvez, porque tem menos downforce, entendeu? Mas eu acho que a questão toda aqui, entrando numa parte mais técnica, né? Com essas pistas igual a Áustria, igual pistas mais tradicionais... que esquenta muito o pneu, que, né, todo mundo tem esse problema de esquentar muito o pneu, por isso que teve aquele assunto todo de água dentro do pneu para tentar refrigerar mais, para o pneu durar mais. Monza não é uma pista que esquenta muito o pneu, né, até pelo contrário, talvez uma pista que não tem problema para esquentar o pneu. Então, essa vantagem que a McLaren tá tendo, né, além de, talvez... tá numa posição melhor de downforce e tudo mais, mas o grande segredo deles é eles conseguem forçar mais o carro sem esquentar tanto o pneu. Em Monza não tem, é uma característica totalmente diferente, por isso que talvez foi melhor pro carro da Red Bull, entendeu? O carro da Red Bull talvez é bom de reta, tem menos downforce, enfim, naturalmente, mas a McLaren tem um carro que vai ser melhor em qualquer pista mais tradicional, né? O que você achou desse contexto geral da prova, Cris? Lição número 1, todos nós já estamos careca de saber, nunca dê uma mínima oportunidade para o Max, porque senão ele vai transformar aquela pequena oportunidade e vai conseguir capitalizá-la de uma maneira, e foi isso que aconteceu. Esse final de semana em Monza acabou lenhando todo mundo, mas foi feio. Ele realmente fez barba, bigode e cabelo. Numa pista, não foi nem numa pista, acho que num final de semana onde ninguém estava esperando, né? Tanto que ele acabou surpreendendo todo mundo. O primeiro, segundo treino foram ok, mas não foi uau, vai dar Max tudo. Daí provavelmente eles já sabiam dessa vantagem que eles tinham na reta, né? Então eu acho que eles guardaram tudo pro último treino, daí ele começou a aparecer no último treino e daí na classificação... Eu achei, inclusive, mesmo depois da classificação, falei, beleza, ele conseguiu fazer a pole, mas na corrida... ele vai ficar para trás. Vai ser difícil segurar a McLaren. A McLaren vai fazer, tentar se ajudar para ir para frente, né? Agora, eu acho que também aconteceram alguns lances interessantes. Na hora da largada, o Lando não entendia aquela reclamação no rádio dele, o Max me jogou na grama, não, só se olhar na televisão a pista funila. O Max tá reto. O Max tá reto, o Max não mexeu o carro dele, o Max mexeu a hora que o carro começou a andar pra frente. No momento que o carro começou a andar pra frente, ele foi um pouco pra cima do Lando, só que ele deu o espaço dele. O que o Max fez? Ele olhou na frente, ele viu que a pista ia afunilar e ele sabia que o Lando ia ter que tirar o pé. E foi realmente isso que aconteceu. Daí o Lando chorou no rádio. Não, ele me jogou na grama. Não, ele não jogou na grama. E o Max teve que defender a posição porque ele cortou caminho, só que ele quase foi obrigado a cortar caminho. Porque o que deve ter acontecido na freada da primeira chicane? O Lando deve ter tirado um pouco o pé do freio, ele espalhou, claramente não tinha mais nenhum espaço para o Max entrar, porque algumas voltas depois... o Piastri, se eu não me engano, o Piastri e o Leclerc entraram lado a lado lá na primeira chicane, que é praticamente impossível, ainda mais com os carros de hoje, que a gente já tá careca de ficar conversando sobre isso, porque os carros são muito grandes, então não cabe lá naquela chicane. Só que o Lando deve ter, imagino que o Max teria feito exatamente a mesma coisa, ao contrário, né? Ele tirou o pé do freio um pouquinho, encostou o Max lá no final da pista, o Max teve que cortar caminho. Daí tudo bem, aí 2 voltas depois ele devolveu a posição, vida que segue. Agora, aquela passada do Piastri no Leclerc, na primeira de lesmo, acho que foi na primeira ou segunda volta por fora lá, aquilo eu tirei o chapéu. Não, e aquela curva, ela é fechada. Ela parece um pouco mais aberta, ela parece mais rápida do que ela realmente é, então aquilo eu considero uma curva de média velocidade para um carro de Fórmula 1. Você dá um passão naquele por fora no Leclerc,
você não vai ver sempre aquilo lá acontecendo. E eu acho que isso também acabou. O Leclerc entrando nessa briga toda depois também ali, chegando a ficar um momento no terceiro lugar, eu acho que também quebrou a McLaren, no sentido de quebrar os carros andarem próximos e tentarem chegar no Max. Mas a vantagem que ele tinha, esquece. Na minha opinião, não tinha o que fazer ali pra chegar no Max. Tanto quando o Max deixou o Lando passar, eu não sei se o Max estava arrumando alguma coisa dentro do carro, ou se ele se desconcentrou na primeira volta, o Lando abriu 1,5 segundos, 2 segundos, daí, não chegou a ser tanto. Acho que foi menos, né? Mas foi 1 segundo. O Max tirou essa diferença, passou ele, e a hora que ele passou, ele foi embora. Então claramente ele estava muito mais rápido do que as duas McLarens. Tá ali, o Max fez essa foi a corrida com a maior média de velocidade da história da Fórmula 1, 250 km por hora, e no quali foi a volta mais rápida também em termos de velocidade da história... Média, né? Da média. A média. Você sabe que foi engraçado que eu vi isso daí, que foi 164 milhas, eu acho. 264,423 km por hora. Deve ser mais ou menos isso, mas daí se você parar pra pensar, é óbvio que a gente não pode comparar, eu quero deixar bem claro, né, pra depois eu não ser lenhado, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Tem coisa melhor do que leão, Cris? Mas 160 e poucas milhas por hora, e o recorde lá em Fontana, a gente classificou em 2.000, eu acho, 241 milhas por hora, são quase 100 milhas a mais. Outro carro, outro tipo de pista, mas conceitualmente, se você parar pra pensar, nossa, o carro de Indy lá em Fontana tá quase 100 milhas mais rápido, tava 80 milhas mais rápido. Não, mas a velocidade média, né? Mas acho que nesse caso é melhor comparar a velocidade máxima. Qual foi a velocidade? Se não me engano, a média foi 400 por hora, não foi? Do Gil na volta? Não. Qual foi a velocidade mais alta daquela volta lá? A velocidade mais alta chega a 400 por hora. 400 por hora. Chega. E Fórmula 1, em Monza é 369 do Pisônia. Ainda é do Pisônia? Eu acho que é, porque alguém tinha falado, chegou a velocidade mais alta. Não é mais o Pisônia. É 369 do Pisônia. Não, mas quer ver, eu preciso pesquisar aqui certinho. Só botar no chat. O Bottas chegou a 378. Ele passou... isso mesmo. Em Monza? Em Monza. Era o Pisônia. O Montoya passou com 372,6 e o Bottas chegou em Baku a 378. Então foi o... Caramba, 378. É rápido. Indy. Não, foi mais de 400. Acho que a foto, se não me engano, é 400. Tem uma foto do Gil ali. Não, a média. A média. Bem, a média, mas, pô. Não, mas... Se a média é... Não, a média foi... Foi 388 a média. E ele passou, ele deu 401 de top speed. Isso mesmo. Vocês estão tudo loucos. Até perdi aqui o rumo aqui. Mas tocar deve ter chegado a 200 esse final de semana. Não, vocês passaram. E se eu esqueci algum quilômetrinho aqui a mais ou a menos aqui, depois alguém coloca no chat aqui, porque foi realmente... foi rápido isso daí. E essa vocês não desmaiaram, né? Porque o G é diferente, né? Não, a gente tá comparando uma pista de 2,5 milhas, bem maior, com as curvas, tem um raio muito maior do que uma pista de 1,5 milhas, né? Que é lá no Texas, muito mais apertado, o raio menorzinho. Não, são dois mundos completamente diferentes. Como que é pilotar nessa velocidade aqui? Até mudando rapidinho de assunto, mas, tipo... Não, você acostuma. É isso que eu ia falar, você acostuma. Então, você só percebe o quanto que você tá andando rápido a hora que acontece alguma coisa. Tá. Porque daí o teu tempo de reação é praticamente zero. Tá. Ou você vira passageiro. No momento que estoura um pneu, no momento que quebra uma peça, você não tem o que fazer. É só meio que... é óbvio que você não faz isso, mas apertar mais o cinto, porque a porrada vai ser forte. Mas uma pergunta, tipo, parece muito de leigo aqui, mas muita gente tem dúvida. Assusta? Assusta. De Indy, uma das piores sensações que você tem é no momento que você entra na curva, daí quebra alguma coisa, você começa a rodar, daí aquele tempo de percorrência até você bater, que é, sei lá, 1 segundo, 1,5 segundos,
nossa, passa 1 milhão de coisas pela sua cabeça, você fala, vai ser forte a panca. E daí você só tá esperando aquele barulhão e depois do barulho, ou você vai estar de olho aberto, ou você vai estar de olho fechado. A gente ri agora, que a gente tá nessa mesa, né? Mas o ar-condicionado até melhorou, tava gelado o ar aqui hoje. Mas assim, o assusta, tipo, até mesmo assim, no sentido de, pô, peraí, eu tô 300 por hora, ou é algo que vai ficando natural pra vocês? Não, vai ficando natural, só que você só... Esquece a parte da batida, assim, tipo, no sentido, puta, não, peraí, eu tenho que acelerar. Não, mas mesmo, eu tenho certeza que ele, de NASCAR, deve ter passado por um monte de situações parecidas, mas, por exemplo, eu tava testando em Indy uma vez, e quebrou o amortecedor dianteiro externo, no meio da curva 2. A hora que ele quebra e eu dei volante e o carro foi reto, eu entrei na curva, né? Daí ele quebrou, daí eu dei mais volante e o carro continuou indo reto. Eu falei, vai ser grande essa daqui. Parece que o carro tá acelerando, mas na verdade ele tá andando mais devagar, porque você já tá com o pé no freio, você tá tirando... Enfim, você desacelerou, você tá com o pé no freio, você tá tentando se salvar, só que a percepção que você tem dentro do carro é que ele acelerou 200 km por hora naquela fração de segundo, e daí só espera a panca que vai ser forte. A única sensação na NASCAR que eu tive, que da primeira vez que eu dá um pouco de medo, é quando tá os 30 e sei lá quantos, 42 carros naquele pack em Daytona ou Talladega. Isso aí é meio desagradável. chato, é desagradável. É desagradável. Você não vê nada. Você tá empurrando o cara, você tá vendo literalmente só a bunda dele, a traseira, né? Porque você não vê nada. E você não tá vendo a pista olhando, não. Você mira num adesivo, em alguma coisa que tá atrás do cara e você fica ali. Então, se der uma panca lá na frente, a única coisa que você tem é o seu spotter, obviamente tá falando pra você. Beleza, continua. E você tá lá empurrando o cara. É que hoje em dia não pode empurrar tanto. Na minha época, se juntava 10 caras se empurrando, entendeu? Só que, né, o carro é meio mole, meio pesado, né? Tipo, tudo bem que a pista é lisa, mas você ficava ali meio que a 300 por hora, mais ou menos. 300 e pouco. Só isso, só seguindo o cara, empurrando. Parece fácil, teoricamente mas você tem que ficar ali certinho. Só que tem um cara te empurrando também, então a sua traseira tá mexendo e você tá tentando deixar... Você tá tentando deixar a sua frente alinhado com o cara da frente. Só que, cara... E tem cara do lado. Tem fila aqui, passando, vindo, aquilo ali a 300 e tanto por hora e você não tem controle de nada. Tipo, se acontecer alguma coisa na frente, você não tá enxergando. Uma coisa é você fechar o olho e tá na 300 por hora, assim, você só tem que seguir uma luzinha branca, assim, é muito esquisito. E depois a outra coisa que é muito ruim, por exemplo, você tem um spotter que tá lá te ajudando, como ele tinha comentado agora, daí dá uma panca lá na frente, às vezes o carro bate... óbvio, na parte de cima da pista, daí ele começa a escorregar para baixo. E nesse tempo que ele tá escorregando para baixo, você tá vindo. O que você faz? Você vai pro lado de cima, você vai pro lado de baixo, o spotter tá em cima da torre a 1 milha de distância da onde tá acontecendo tudo, provavelmente com binóculo, ou se ele não tá com binóculo, ele tá olhando a olho nu, mas... Às vezes, para você escapar da situação, é difícil e é muita sorte. Por isso que quando tem o famoso Big One, né? Agora que você voltou para NASCAR... Tá lá ainda no playoff. Então, é muito engraçado, às vezes, você ouvir uns comentários. Não, mas o cara bateu o carro, ele não sabe guiar, ele não conseguiu desviar. Escuta, não tem você não conseguir desviar. Você viajando a 300 por hora, num carro molenga aqui... proporcionalmente freia praticamente zero um carro de NASCAR, ainda mais viajando naquela velocidade. As pessoas esquecem um pouco que é o Fórmula 1, você vê os caras fazendo desviando de umas coisas, porque o carro muito mais leve, tem muito mais downforce, o cara bota o carro onde quiser. Na NASCAR, é igual, como se fosse um trem vindo, entendeu? Tipo assim, se parar um carro no trilho meio quilômetro na frente, o trem não consegue parar. E na NASCAR é a mesma coisa, cara. Você vê um negócio lá na frente... O carro tá tão rápido, é tão pesado e tem tão pouco downforce que não tem o que fazer. Tipo assim, você tenta talvez procurar um buraco pra você enfiar, mas às vezes quando você tá no pack, não tem o que fazer. Tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um carro te empurrando. Às vezes você tirou o pé, às vezes o spoiler do cara de trás não avisou ele a tempo, ele continua acelerando, porque ele não tá vendo nada, nem você tá vendo, porque o carro tem um carro na sua frente. E vira aquele bololô, entendeu? Tipo,
É foda. Tanto que agora que você vai fazer Talladega, eu acho que a velocidade mais rápida num super speedway, se eu não me engano, foi do Bill Elliott, perto de 220 por hora. Milhas. Desculpa, milhas, E daí o que a NASCAR chegou à conclusão? Que estava um pouco rápido demais para aquele tipo de carro, porque justamente por isso que a gente acabou de comentar agora, o controle que você tem é muito menor do que um carro de Fórmula, e pode perceber que já há não sei quantos anos eles andam em torno de 200 milhas por hora. Sim. Por quê? Então quando começa a desenvolver os carros e vai passar de 200 milhas, eles inventam alguma coisa para segurar. Eles chegaram à conclusão que para a brincadeira toda funcionar, o melhor custo-benefício que tem é você andar em torno de 200 milhas por hora. Colocar as placas restritoras. Exatamente. Né? E até hoje a configuração Isso. uns 600 e pouco para pistas normais e vai para o Super Speed e vai para 500 e pouquinho. E pode perceber que eles estão sempre entre 190 e pouco e 200, 190 e pouco e 200. Todo ano é a mesma coisa. Isso aí. NASCAR na ESPN e no Disney Plus, hein? Vai falar um pouquinho mais daqui a pouco ainda hoje. O assunto todo mundo quer que a gente fale. E tomou toda Papaya a Rules. repercussão. Papaya Rules. Para dar o contexto de novo, McLaren fez a estratégia na corrida ali de parar um pouco mais para o final. Pararam primeiro o Oscar Piastri, que teoricamente deveria parar depois o Lando Norris, mas pararam o Piastri primeiro para se proteger do Leclerc. Depois pararam o Lando Norris, deu um problema no pit. O Piastri passa o Norris, a equipe manda ele devolver a posição e depois vocês estavam livres para brigar, mas não teve ultrapassagem. E aí? Na minha opinião, o Piastri tá ganhando crédito com a equipe. Caso as coisas apertem mais pro final, ele tem uma carta dele jogar. Eu acho que ele tá com uma vantagem ok, não quer dizer nada essa vantagem, faltando ainda 8, 9 grandes prêmios, né? Isso, ele tem 200 e tantos pontos em jogo, eles estão só... Não, tá 30 só na frente, 30. tem 30, então assim, isso pode virar... 2 finais de semana pode virar o jogo. Porém, ele tá com uma cabeça, beleza, eu vou ficar aqui, meio que... Vou beliscar uma aqui, mas eu não preciso arriscar muita coisa, que eu tô com uma pequena vantagem, mas também eu acho que ele tá sendo um pouco team player pra poder, quando ele precisar também, ele fala, cara, eu ajudei pra caramba, não precisava ter devolvido a posição por um erro da equipe, desculpa, mas agora eu não vou fazer, independente do que for acontecendo daqui pra frente, entendeu? Tipo, então, é lógico que ele vai se arrepender muito disso se ele perder o campeonato por menos de 3 pontos. Eu acho que não é o caso, eu acho que ele vai ganhar o campeonato. Mas eu acho que essa decisão não teria sido essa se tivesse faltando 3 corridas, né? É que tá faltando ainda, um pouco mais de um terço do campeonato. Mas se tivesse faltando 3, 4 corridas, eu duvido que ele teria feito isso, entendeu? Ele teria ficado na posição dele, entendeu? Ele deve talvez ter uma regra entre eles que essas coisas vão ir até etapa X, entendeu? Até lá. Talvez até garantir o construtor. Que eu sei que tá muito, encaminhado. Sim. Mas talvez até meio que garantimos o construtor, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Eu acho que talvez ou isso, ou garantir do piloto que vai ser um dos dois, entendeu? Garantiu que vai ser um dos dois. O Max não vai conseguir. Que o Max não conseguiria. Agora, beleza. Nesse ponto em diante, agora cada um por si. Vocês se matem. Tá. Eu acho que mais ou menos por aí. Querido, você que é chefe de equipe hoje também, além de ter sido piloto e defensor de ter 2 pilotos. Piastri claramente não gostou do recadinho que deram pra ele, daquele telefonema que ele recebeu no meio da corrida, tanto que ele mandou a mensagem de volta no rádio, a hora que ele tava chegando pra frear, acho que na primeira chicane. Daí, de novo, no final da corrida, ele foi vocal a respeito daquilo que aconteceu, só que menos do que durante a corrida, mas eu acho que ele quis mandar o recado para todo mundo, pessoal, ok, team player, como foi dito aqui agora, só que eu não tô contente com isso. Agora, o que eu queria comentar é o que tantas pessoas comentam, né? De uma certa maneira o resultado é manipulado, né?
Porque, entendeu? A parada de boxe faz parte da corrida. Se um carro tem azar e o outro não tem, faz parte da corrida. A vida é assim. Quantas oportunidades que quantos seres humanos não perdem ao longo da sua carreira profissional porque a estrela naquele dia resolveu não brilhar em cima dele. E não é por falta de talento. Às vezes ele até tem mais talento, só que não aconteceu daquele jeito. Então eu já enxergo como um resultado manipulado. Agora, o outro cenário que eu também pinto é, por exemplo, eles perderam tempo, né? Na hora que o Piastri tirou o pé, então, vamos falar o quê? 1 segundo, 2 segundos? Entre 1 a 2 segundos, porque eles estavam relativamente próximos, porém perdeu-se tempo. Tem que tirar o pé, ou tem que Exatamente. chegar, tudo. Faltando 3 corridas para terminar a prova, na segunda... desculpa. Faltando 3 voltas para terminar a prova, na segunda de Lesmo, o Max escapa na brita. E ele perde X vantagem que ele tinha, tudo bem que era uma vantagem confortável, mas ele perdeu. Vamos supor que ele foi lá longe até ele voltar, voltou com o pneu sujo. Só que se a McLaren não tivesse perdido esses 2 segundos para trocar de posição, ele estaria 2 segundos mais próximo do Max e de repente eles poderiam ter vencido o Grande Prêmio com o Piastri. E eles deixaram de ganhar o Grande Prêmio por causa disso. Então, tem um ditado que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que isso é bem diferente da Europa, só termina quando termina. It's only over when it's over. Então você tem que lutar até a última curva. A hora que não deu mais, que o carro da frente realmente passou na linha de chegada, tomou a bandeira quadriculada, daí que aconteceu. Daí que terminou. Então eu fiquei bem surpreso com essa atitude da McLaren. E se você perguntasse para mim como chefe de equipe, ou como, enfim, qualquer coisa que você queira chamar, eu estaria completamente contra. Você não teria feito assim? Não, de jeito nenhum. Tipo, inverte. Não. Por quê? Aconteceu. Você acha que eles fizeram de propósito? De colocar... Sim, dá um problema no... exatamente. É óbvio que não. Porque se o carro do Piastri quebra, eles precisam ter o carro backup para dar o calor no Max. Se o carro do Lando quebra, o Piastri tem que estar bem. Então é óbvio. E também a McLaren, como equipe, eles querem terminar em primeiro e segundo. Eles não querem terminar em segundo e terceiro e nem em primeiro e terceiro. Eles querem terminar em primeiro e segundo. Não, esse ponto de vista eu não tinha parado para pensar, achei bem interessante. E uma coisa que muita gente comentou foi assim: a McLaren tá redefinindo esse tipo de ordem de equipe. Eu lembro de um caso... Mas redefinindo em que sentido? De você... aconteceu algum problema e os caras fazem... Mas antes da gente passar pra frente, guarda esse assunto, mas se fosse ao contrário? Se fosse o Piastri que estivesse liderando, ou na frente dos dois, e tivesse acontecido a coisa do pit com ele, e o Lando passou pra frente, será que a equipe teria feito a mesma coisa? Tá, porque você tá falando que o Lando é o queridinho do Zac Brown, é isso? Porque o Lando tá um pouco mais pra trás do campeonato, né? Teve a quebra do motor. Que foi talvez culpa da equipe. Aí agora, beleza. Piastri, o Lando tava liderando. Desculpa, ao contrário, né? Piastri liderando, deu um problema no pit com ele, o Lando passa pra frente. Será que a equipe... Então, teria feito a mesma coisa? Por exemplo, esse ponto é muito interessante. Foi meio que aconteceu na Hungria no ano passado. Que também, ele lembra que o Piastri estava na frente, aí o Lando passa também ele, depois devolve a posição e a gente ficou até se questionando, e se o Lando perde o título naquele momento por pouco ponto em relação ao Max, naquele momento em que a McLaren estava crescendo e tirando diferença. Então, sim, já teve também esse cenário do outro lado. Eu acho que vai ser bem interessante, por mais que o campeonato só tá na mão de 2 caras, vai ser bem interessante esse fim de ano entre os dois. E eu acho que tem o cenário número 3. Eles estão brincando, fazendo essas brincadeirinhas agora, um tira o pé pro outro, vamos dar igualdade para ambos os pilotos, porque o Max não tá na briga. Porque se o Max estivesse na briga, eu não sei se eles estariam com a mesma mentalidade de ficar brincando. Então, Com certeza seria óbvio. Porque, vamos supor,
Se o Max tivesse, o Piastri voltou na frente, deu aquele problema lá na parada de boxe lá do Lando, o Max tá no câmbio do Lando. E aí, o que você faz? É que o Leclerc tava longe. Exatamente. Porque se o Leclerc... Não, se o Max tá bem no campeonato e ele tá no câmbio do Lando, você ia falar pro Piastri tirar o pé pra... É que o Leclerc, assim, Então. tava tão... Toda a estratégia ali foi feita para você parar primeiro... A estratégia padrão era primeiro parar o Lando e depois parar o Piastri. Que geralmente você para primeiro quem tá na frente. Mas fizeram parar o primeiro o Piastri pra defender a aproximação do Leclerc. Eu tinha entendido que eles passaram o rádio pro Lando e o Lando falou, não, pode parar ele primeiro. Então, por causa disso, a gente tá pensando pra não perder a posição, entre aspas, proteger do Leclerc. E ele, não, beleza, ok, vamos fazer isso. Entendeu? E aí depois, aí deu o melelê na frente ali. Mas eu lembrei de um caso que muita gente fala assim, pô, a McLaren fazendo coisas que nunca fez na vida. Não, em 98 eles fizeram uma situação bem parecida com o Hackney e com o Coulthard na Austrália. Da primeira prova do ano, teve um erro de comunicação com o Hackney, estavam primeiro e segundo, sobrando. E aí teve um erro de comunicação que era pro Hackney ir pra box, mas não estava pronto. Então o Hackney passa no box, no pit lane inteiro. Nossa. Passa, de limite de velocidade. Na outra volta ele vai e para, e a McLaren ordenou a troca de posição. Tanto que o Coulthard, na 2 pro final, cede a posição ali pro Hackney, pro Mika Hakkinen ganhar a prova. Então, assim, a McLaren já fez isso no passado. Mas é outra gestão, não tem nada a ver. É outra equipe. É Ron Dennis. Gestão, eu sei. Tudo bem, mas... McLaren, assim, de algo que muita gente fala assim, que absurdo que aconteceu. Isso já aconteceu em 98, uma situação bem parecida. Mas, usando o mesmo exemplo do Ron Dennis, em 88, quando teve aquela supremacia da McLaren, que eles ganharam 15 provas das 16, eu não lembro em nenhum momento de ter, muito pelo contrário, né? Daí saiu uma briga de foice entre o Senna e o Prost, né? Especialmente de 89 para 89 que foi mais tenso ali, mas 88 já teve algumas... Exatamente. Então, já teve algumas situações, se eu não me engano, eu preciso até voltar a lembrar um pouco, mas já é muito tempo, muita corrida, mas eu acho que foi em Imola, teve uma situação onde o Prost se aproveitou, eles tinham combinado alguma coisa. Foi 89, então, que o Prost acabou passando ele na primeira volta, não era para ter passado, quem largava na frente. Era o pacto de não agressão. Que aí então, o Prost largou melhor e passou o Senna. Aí teve a segunda largada, por causa do acidente do Berger. Tá. E na segunda largada o Senna passou próximo. Assim, uma coisa é você largar e passar, outra coisa é você atacar na primeira volta. Então acho que foi isso que aconteceu. Aí o Senna disse que o Ayrton alegou que não, mas era relargada, não era largada. Nosso pacto era pra largada. Só que daí a gente consegue ver uma diferença bem distinto, né? As duas eras, né? 89 comparado com hoje em dia. Hoje em dia eles se respeitam, não sei se respeitam é a palavra correta, mas respeitam as ordens da equipe muito mais do que naquela época, né? Vai ver porque a gente tá falando de dois gigantes, né? O Prost e o Ayrton. Já eram... Então, personalidades claramente diferentes do Piastri e do Lando e, não sei, é uma combinação de épocas da Fórmula 1 diferentes. Boa, interessante também isso. O Max até caçoou ali no rádio, tipo, como aqui os caras trocaram de posição? Aí ele zoou eles um pouquinho. Mas o Lambiase também, tipo, na hora assim, não, isso aqui não é da nossa conta, aqui vamos, foca aí no que você tá fazendo e vamos seguir na frente. É isso, quero saber o que vocês acham também, coloca aqui nos comentários, a galera do chat deve estar pegando fogo ali, mas achei uns pontos de vista interessantes aqui sobre eles. Gabriel Bortoleto fez um fim de semana sólido e bem bom, hein? Gostei também muito mais uma vez no Q3, P8 na corrida, pontos de novo, é a 4ª corrida que ele chega nos pontos, já na Fórmula 1, e no quali ele tá 10-6 contra o Hülkenberg, desconsiderando as sprints. Considerando as sprints, tá 12-7. Muito bom. Com certeza a média dele tá provando a gente errado, né? A gente tinha posto um pouquinho mais pro Hülkenberg, ele já tá na frente. No quali, sim, em corrida são 4 corridas nos pontos para ele contra 5 do Hülkenberg. O Hulk pontuou melhor o pódio e resultados melhores. Mas o que eu tô gostando muito do Gabriel
E de novo, já falei isso num outro programa, e não desconsiderando o pódio do Hülkenberg, o 5º lugar do Hülkenberg na Austrália lá, o Gabriel tá conseguindo fazer resultados bons no ritmo. Uhum. Não é tipo que acontece um caos, alguma Sim, coisa, e sim. o cara vai e se posiciona bem, aproveita a oportunidade e... Não, é isso aí, essas coisas de aproveitar a oportunidade é experiência, É. né? Então, assim, A corrida do Hulk em Silverstone é de quem realmente tem É. 200 e pouco provas na Fórmula 1. então com certeza são casos que o Gabriel vai pegar com o tempo, né? São coisas que às vezes, né, você pega o erro do Ajay na Austrália, Sim. essas coisas é falta de experiência, né? Então, mas de novo, isso aí não dá pra comprar isso, entendeu? Velocidade, você nasce com isso, o Gabriel nasceu com isso claramente. E eu acho que o resto, corrida, racecraft, essas coisas, de experiência, de estratégia, cuidar de pneu, isso, aquilo, ele já tá evoluindo, mas é uma coisa que vai melhorar toda a corrida. Classificação, na minha opinião, é aquilo, ou o cara tem ou não tem. É lógico que vão ter dias melhores, piores, você pega, vamos usar o Pérez, por exemplo, Ricciardo, né, que quando a cabeça tá funcionando, tá andando bem, mas o Gabriel já mostrou que ele tem isso, entendeu? Coisa que, por exemplo, o Lawson não parece ter. Porque na maioria das vezes, tudo bem, contra o Max não dá pra contar muito, mas contra o Adjar nas classificações e no pace de corrida não tá andando ali, O entendeu? Adjar mandou bem nesse fim de semana de novo. Não, de novo, É. de novo. Esse daí tá mandando muito bem. Então, assim, ali, o futuro tá bem encaminhado pra ele. Ele tem grande chance aí de, né, provavelmente fique o ano que vem, mas na Fórmula 1 as coisas mudam muito rápido, né? O Hamilton continuar nesse lenha-lenha dele aí falando, não. Você viu a entrevista que ele fez, acho que foi numa das quinta, sexta-feira, que ele falando, eles perguntaram pra ele sobre, você chegou a ver? Sobre vácuo. Tá tendo, né, como é que é, o que você acha, qual que é a sua opinião sobre ajudar um, dar vácuo pro outro na classificação e tal. Eu tô quase certeza que eu vi, depois a gente dá uma olhada, mas ele falou assim, não, você acha que se for pra ajudar o Leclerc a fazer a pole, eu faria, né? Que ele é o único que teria a chance de fazer a pole, eu não. Desse jeito, assim. Então, assim, eu não sei se isso tá sendo um teatro dele ou realmente ele tá tão pra baixo assim. Mas, né, falando da situação do Hamilton, se ele continuar nessa e talvez e o Leclerc continuar a diferença muito grande entre os dois, que esse final de semana não teve. Esse final de semana ele andou muito bem. As Fórmula 1 as coisas mudam muito rápido. O Gabriel continua evoluindo, continua marcando ponto, isso, aquilo, né? Isso, sei lá, pode pintar uma vaga nessas coisas de mudança de última hora muito drásticas, né? Red Bull não confirmou o segundo piloto. Ferrari, por mais que tenha mais um ano de contrato com o Hamilton, quem disse que o Hamilton pode chegar no final do ano e falar, cara, tô de saco cheio, tá na hora de eu parar, não sei, eu não tô mais afim de fazer isso e não é o que eu imaginava que ia ser. Então, sei lá, esses resultados e esse crescimento dele, juntar isso com portas que podem se abrir, pode aparecer alguma coisa muito boa pra ele. Então ele tem que sempre, né, ele continuar nesse ritmo, ele vai ser um daqueles caras que, se aparecer uma oportunidade, opa, é aquele jovem ali, entendeu? Eu acho que a grande vantagem que ele tem agora é que ele entrou no circo e ele já tem um ano de experiência. E claramente ele tá indo muito bem. Nossa, classificação tem me impressionado, mas muito. Que eu acho que eu até tinha dito, depois a gente vai pegar aquilo que a gente falou no começo do ano, mas eu não esperava, principalmente contra o Hulk. Na corrida, eu acho que ele tá indo bem, tá fazendo exatamente aquilo que ele tem que fazer na corrida e aquilo que foi dito agora, ele vai melhorar ao longo do tempo, porque tem uma coisa na corrida que é experiência, e você não consegue comprar experiência. Experiência você só adquire através do tempo. Agora, a velocidade é meio que aquilo, ou você tem ou você não tem. Sim, você consegue desenvolver um pouquinho, você consegue extrair um pouco mais, consegue, mas não no mesmo
no mesmo delta que você consegue melhorar a tua experiência de corrida. Proporcionalmente, você consegue melhorar a tua visão, experiência de corrida com o tempo muito mais do que você, de repente, ter mais velocidade para a classificação. Então, ele já estando lá no meio, indo bem do jeito que ele está, se pintar uma oportunidade, por exemplo, numa equipe grande, você acha que vão olhar para alguém da GP2 ou vão olhar para ele? É óbvio que vão olhar para ele, porque a primeira coisa que vai passar na cabeça de todo mundo, além de todo mundo já estar olhando o que ele está fazendo hoje em dia, de novo, classificou entre os 10, e tá alinhando depois o Hulk eles sabem que tem uma velocidade muito alta, e eles vão chegar e vão falar, vamos colocar o Gabriel aqui, e você pode ter certeza, né, com o Fernando Alonso por trás, de bobo ele não tem nada, e ele conhece todo mundo da primeira equipe do grid até a última, então ele tá tentando colocar o Gabriel na melhor situação possível, inclusive, diga-se de passagem, eu nem sei se foi ideia do Gabriel ou de quem está em volta dele, ou de repente até do pai dele, do irmão. Essa associação do Gabriel com o Fernando Alonso, para mim, na minha opinião, foi genial. Foi uma das melhores sacadas que ele poderia ter feito, principalmente porque os dois estão em momentos completamente distintos. O Fernando está saindo da Fórmula 1 e o Gabriel tá entrando na Fórmula 1, ele tá nascendo dentro da Fórmula 1, então ter alguém do calibre do Fernando, com a experiência que o Fernando tem, com o respeito que ele tem lá dentro para manage a carreira do Gabriel, aplausos. E uma coisa que o Gabriel sempre fala do Alonso, não, ele me dá umas dicas, tudo, e ele tá aprendendo literalmente na pista contra o Alonso, porque já foi a terceira vez que eles têm um duelo. Que eles estão juntos. Que eles estão juntos, até o lance do pit stop, eu falo assim, não, eu acabei errando ali no pit stop, eu parei um pouquinho, porque eu sabia que eu tava brigando com o Alonso, então ele tá literalmente ali... Não, e acho que outra coisa... Batendo roda com o Alonso. Que também vale muito a pena dizer, o Fernando tá atualizado com os carros de Fórmula 1 hoje em dia. E é claro, por exemplo... O Gabriel podia ir, atrás de um Jack Stewart. Falar o que do Jack Stewart? O cara que foi 3 vezes campeão do mundo, nossa, na época dele, praticamente ele e Emerson dominavam a Fórmula 1. Só que a época dele já passou, como tudo na vida, é uma dinâmica diferente. O Fernando, além de todo o respeito que ele tem, ele tá guiando um carro de Fórmula 1, então ele sabe exatamente as dificuldades que o Gabriel tá passando, se realmente são verdadeiras ou não, porque ele sente aquilo na pele hoje em dia. Boa, legal, mais um ótimo fim de semana do Gabriel. Minha única preocupação realmente é o ano que vem, porque ano que vem como muda tudo e entra um... A única coisa que ele tem que fazer é ficar na frente do Hulk, porque ele tá fazendo isso, o que ele tá fazendo agora. Ele continua fazendo. O carro pode andar em último, penúltimo, no meio, na frente. Não, que não tá, hein? Claramente, aquilo que a gente tinha falado no começo do ano, Sauber é o último carro. Uma carroça, não, é uma carroça, longe de ser uma carroça, hein? Hoje, então, tem outras equipes que são... bem pior. A Alpine, eu acho que é a carroça no momento. Então... O Gabriel tem que estar andando, e tem que estar andando entre os 10, não é porque a gente tá pondo pressão em cima dele, porque o carro dele já não é mais uma carroça. Não, não é uma carroça, concordo, mas assim, tipo, ainda eu acho que chegar entre os 10 ainda é algo que é matemática. 2 McLarens, 2 Ferraris, 2 Red Bulls e 2 Mercedes, são 8 carros. Então assim, teoricamente no papel são 8 carros que tem que andar na frente. Não são os 8 que andam na frente, mas são 8 carros para andar na frente. Então, a briga tá entre outras equipes para você pegar essas últimas 2 vagas. E aí, a Sauber tá na briga, assim, a Alpine hoje não tá na briga para... Williams, AlphaTauri, exatamente. Então, ele tá nessa meiuca, e aí o trabalho eu acho que é realmente de você estando constantemente no Q3 e conseguindo somar pontos é o que faz o diferencial. Que é exatamente isso que ele tá fazendo. Ele tá fazendo um ótimo trabalho, tá classificando lá na frente, porém... ele também está aproveitando do carro dele, porque o carro dele não é uma carroça. Não é uma carroça, exatamente. Agora, se você for fazer uma comparação direta, por exemplo, 2 rookies, você pega o Antonelli e ele, o Gabriel, na minha opinião, tá debulhando
o Antonelli. Hoje acho que a briga de Não, Hulk hoje Não, como novato. já. É. ele e o Adjar. Acho que O Adjar, Hulk of então, the Year tá entre os dois ali. exatamente, mas o Adjar também tá fazendo uma temporada muito forte, muito, não é porque ele terminou no pódio em Zandvoort, Não, a temporada dele é muito boa. são várias corridas e não só na corrida, mas na classificação também, né, Monza foi a primeira vez que ele foi eliminado no Q1. na temporada inteira. Foi a primeira vez que ele foi eliminado no Q1 na temporada toda. O Adjar, nessa prova. Mas é isso. Estamos de olho em você, Gabriel Bortoleto. Tá devendo uma visita aqui pra gente, viu, Gabriel? Vai cobrar você depois de novo. O que ele fala pra você? A última vez que você foi pra Europa, eu e o Thiago, a gente tinha comentado pra você, fala com ele, traz ele aqui. Daí ele fala o quê? Eu vou, não vou. Tempo aqui, ele ficou uma semana só, e entre essa semana ele foi lá pro aquela maravilha de Curvelo, ele tava lá. E Pouco você não tempo. trouxe ele pra cá depois do Curvelo? Porque eu tava sem tempo, Cris. Eu estava sem tempo, tava muito ocupado para atender a sua agenda. Então vai ser na próxima, tá? Então você aguenta mais um mês e meio, um mês, que você vai ficar bem mais ocupado ainda. E espera daqui a pouco você vai virar pai e você vai ver o que é ficar ocupado, meu. Ai. 2 assuntos da semana passada pra gente encerrar a Fórmula 1. Tem algo mais do GP que vocês querem comentar do GP ou podemos mudar Tinha, mas eu esqueci. igual o momento do pit stop que faremos? O que era mesmo? Foi uma corrida meio morna, tiveram alguns momentos pontuais que foram interessantes, mas nada especial da corrida, sabe? Foi uma corrida ok. Mas se você parar para pensar também historicamente, não é que Monza proporciona, é um clássico, sim, você ir para Monza é maravilhoso, entendeu? De maneiras completamente distintas, quero deixar bem claro, é a mesma coisa que você correr em Mônaco. Vai ter mais um bom tempo de Mônaco. Sempre vai ter Mônaco. Sempre vai ter Mônaco, porque é um clássico da Fórmula 1. Monza é um clássico da Fórmula 1. Agora, Mônaco proporciona as melhores corridas? Não. Monza proporciona as melhores corridas? Não, também não, mas provavelmente melhor do que Mônaco, porque pelo menos você consegue passar em Monza, mas é muito larga, forma aquele trenzinho e praticamente fica aquilo lá até o final da corrida. Sobre isso, sobre corridas mais complicadas, mais chatas, surgiram alguns assuntos na semana passada do Stefano Domenicali, que é o chefão da Fórmula 1, não da FIA, da Fórmula 1. E ele disse que ele está pensando em colocar corridas mais curtas para se adaptar aos mais jovens. Que os jovens, que são o novo público da Fórmula 1, não estão acostumados e não querem ficar muito tempo vendo uma corrida. Além de ter mais sprints, não citou todos os finais de semana de sprints, mas ter sprints e inverter grids. E disse que até o Max, que era contra as sprint races, agora está convencido, que teve um jantar com ele na Áustria e o Max disse que o caminho é realmente ter mais sprint races. A Fórmula 1 tá ficando com provas muito... Sendo que nós tivemos a prova mais curta da história da Fórmula 1 no domingo. Ah, foi? Foi a mais rápida, 1h e 13 minutos. 1h13? É. Não sabia disso. É muito curto. Muito curto, foi rapidinho. Muito... Essa foi rápida. Foi bem rápido. Não, eu acho que tem que balancear, né? O que é tradição, o que sempre foi Fórmula 1 com o interesse do público. Eles estão sendo... A gestão americana olha para números e olha para o que é mais interessante comercialmente para o esporte, né? Então, óbvio, vão ter gente que acompanha a Fórmula 1 há 20, 30 anos e vai falar, não, a Fórmula 1 sempre foi isso, sempre tem que ser aquilo. E outros, talvez, que realmente falam, né? Eu lembro, quando eu era pequeno, de sentar no sofá para ver Fórmula 1 e dormir no meio da corrida. Especialmente na era Schumacher. Era muito chato, porque ele dominava a corrida e eu dormia. Não lembra na minha era, então? Não tinha TV, né? Então, não ia pra... Não era nascido. Então... Olha ali, olha pra cá. Ele olha pra mim como se eu... Fica uma bronca, né? Nelsinho, não fala assim com o seu tio. Então, assim, realmente, a gente quer ver corrida dele se pegando, passando, né? Mas aí, não sei, é lógico, quanto mais corridas a gente gosta, lógico, não pode se virar uma NASCAR da vida, que é todo final de semana, mas
é legal. Toda vez é legal ver largadas, ver o Max brigando, ver, sabe, pô, ver mais corridas pra gente, pra quem tá lá, é mais viagem, é mais trabalho, enfim. Aí tem que ver o tanto que isso vai melhorar. Mais corridas vão ter mais gente assistindo, ou vai ser igual a NASCAR, que começa a perder, o pessoal começa a perder o interesse, porque é muita coisa todo final de semana, sabe? Isso aí. O lance da sprint eu já bati na tecla, assim, eu tô realmente convencido que às vezes é muito melhor você ver uma sprint ruim do que assistir um treino livre. Com certeza. Isso é muito melhor. Mas eu também acho que todas Não, todas não. não dá. Pode ser A um MotoGP terço. tem todas hoje. Hoje na MotoGP tem todas, sprint race. Cara, eu acho muito. Eu acho que um terço tá bom, né? Hoje são quantas? 7? São 6. 6, então é um quarto. É. Vai pra um terço, entendeu? Vai pra 7, 8, 10. 10 já tá quase a metade, Quase metade, né? é. É. Não, acho que é legal. Só tem que... E aí talvez inverter o grid na sprint. Aí começa também... O meu problema Daí começa a ficar meio fantasia demais. É. Não sei se... E é de novo, mas sabe que é muito louco, porque a gente tem essa discussão com a Fórmula 1, que é muito tradicional. Talvez se a gente tivesse a mesma discussão na Indy, a gente ia achar legal. Pode ser. Entendeu? Essa colocação é bem interessante. Legal, na Índia pensou num local, você faz uma sprint, uma corrida curta, mas versus 10 primeiros. Então, mas porque americano, de uma maneira geral, é muito mais cabeça aberta do que europeu. O europeu segue muito mais aquele foco... Tradição. Sempre foi assim há 3.000 anos, então vai continuar assim. Bernie deve ficar desesperado. Eles nem sabem por quê, né? Eles nem sabem por quê. A resposta que você tem deles é: mas sempre foi assim há 3.000 anos, então vamos continuar assim, porque sempre deu certo, tudo. Só que o mundo muda, né? As coisas mudam. Eu só não sei em relação à corrida curta. Porque eu não acho que a corrida fora... Eu acho que eles poderiam inverter o grid na corrida curta. Tá, na sprint. Na sprint. Não, mas eu digo de corrida curta assim, que o Domenicali disse que as corridas, os grandes prêmios, os 300 quilômetros que se corre de Fórmula 1 é muita coisa. Então, por exemplo, tudo bem, Monza foi curto, mas Singapura dá 2 horas de corrida. Não, mas encurta, mas encurtaria pra... diminuir as voltas. Pra 250. Não, tudo bem, mas daí você vai fazer um evento em Monza, 55 minutos, 1 hora, é muito curto, daí é muito pouco tempo, eu acho. Ou então você faz as corridas por tempo. Por tempo. Igual estocar, não sei, estocar são 50 minutos. Tá. Né? Então vai depender de safety car, isso, aquilo, quantas voltas vão ter, se tá chovendo, se não tá, porque aí você pode fazer por tempo também. Então hoje na Fórmula 1 você não pode passar de 2, não é isso? 2 horas. 2 horas. Ainda é o horário, o tempo limite, você tem não é horário de 4 horas naquelas situações de bandeira vermelha. Tudo bem, mas... A prova tem 2 horas de duração. 2 horas, então faça a prova de 1h30. Uhum. Mas... ir pra Monza. Pegar a média do ano passado, qualquer, né, dos últimos anos, pegar uma média e diminuir 10, 15% e ver o que dá de tempo. 1h10, 1h15, 1h30, não sei, tem que... E daí outra coisa na sprint que você podia fazer, é óbvio que você vai pontuar pelo resultado final da sprint, mas também pontuar pela classificação. Sim, senão todo mundo vai tirar o pé pra largar na frente. Exatamente. Na TCR é isso, na TCR você faz a pole, você marca mais ponto, mas na outra corrida você vai largar em décimo, o cara que fez a pole. Tá. Então... tem gente que prefere, mas ninguém faz tirar o pé pra largar em quinto, por exemplo, pra classificar em quinto, pra largar as duas ali no meio pra ir pra frente, entendeu? Então, por exemplo, 60% da pontuação vem da corrida e 40% vem da classificação. Tá. Pra poder compensar. Exatamente. Legal, eu tinha pensado também, boa. Mas é isso. E uma outra coisa foi em relação aos motores V8. De novo entraram em discussão os motores V8. Aquilo eu já tinha te mandado, né? Já. Mas eles... ia ter uma reunião. Foi cancelada a reunião. Porque tem agora algumas montadoras e principalmente comentam Audi e Honda são contra porque queriam antecipar esse regulamento que vai começar no ano que vem para 4 anos só. E as equipes falaram, não, peraí, nós investimos uma baita grana aqui para 4 anos jogar fora o projeto. Então mantém a regulamentação de 5 anos até 2031. Eu também concordo. É muito dinheiro que eles investem para um projeto novo para, mudei de ideia, comercialmente é melhor o V8. Não. E aí umas já investiram 1 bilhão, a outra não investiu só 100 milhões até agora.
realmente Faz sentido. Faz sentido. Né? Lógico que se voltar ao V8 é mais legal. Não tô falando que não é. Mas, né, eles estão sempre se antecipando, investindo e tudo aquilo. Então, você fez aquele mega investimento. Não, a gente vai mudar porque é mais interessante V8. Pô, é sacanagem pra quem já fez o investimento. Do ponto de vista financeiro, estão cobertos de razão. Eu acho que sim, é óbvio, porque afinal de contas o tamanho do cheque é bem grande. Agora, do ponto de vista de regulamentação, de repente ela já foi mal escrita quando inventaram esse regulamento alguns anos atrás. Então deveriam ter explorado, eu tô viajando aqui, eu só tô pintando um cenário, deveriam ter explorado o cenário A, B, C, e talvez eles acabaram indo só pro lado A ou só pro lado B, evitaram por um motivo ou outro, não sei se foi político, não exploraram a alternativa C e daí acabaram tomando a decisão errada. Eu ainda acho que esse papo do V8, e de novo, eu acho muito bacana o V8, mas é muito, tipo, sabe, jogada política do Ben Sulayem, presidente da FIA, pra, tipo, vou jogar pra torcida e... Barulho no automobilismo é vida. Então, vou jogar um barulho no ar pra galera do meu lado. Não fala. Jogar um barulho nesse exatamente. O Sulayem falou, vou jogar um barulho, literalmente, pro pessoal ficar do meu lado e achar, tá vendo? Eu sou o cara que defende o V8, por isso que eu tenho que ficar na frente da FIA. Tá. Eu sei que a gente já comentou sobre isso no programa, mas só para finalizar, você vai para Interlagos, o carro da Porsche Cup do Denner faz mais barulho que um carro de Fórmula 1, pelo amor de Deus. Não. Isso não pode acontecer. Tem alguma coisa errada. É que todo mundo se acostumou com o barulho de hoje em dia. Porque se você pudesse, num passe de mágica, virar uma chavinha e... O Alesi Monza... Exatamente. E meter um V12, V10... Só fazendo assim, sem absolutamente ter que fazer nada, você pode ter certeza que você só ia ter comentário positivo lá na pista. Só ia ter comentário positivo. Aí, não é que eu discordo, mas são coisas de gerações novas. Os carros, pegar o carro na rua dos anos 70, na sua época, 60, fazem mais barulho do que os carros de hoje em dia. Os carros de hoje em dia são muito mais silenciosos. Isso é a evolução das coisas, entendeu? Eu não tô falando que é mais legal ser o carro mais silencioso, mais barulhento. Eu tô falando que também tem coisas que a gente tem que ir pra direção de... Andar pra frente. Andar pra frente, entendeu? É legal o barulho? É legal. Pra sua geração. Às vezes tem gente que vai pra coisa de Fórmula 1 hoje em dia, que consegue conversar no camarote, consegue fazer negócio, que no dia que tiver Fórmula 1, se tivesse o Fórmula 1 antigas, não conseguiria conversar. Eles fazem negócio depois que o treino terminar. Então, Stock Car tava do meu lado e falou assim, nossa, peraí, deixa passar o carro que a gente consegue ir conversando. Então vai muito... Mas você não acha legal isso? Não, eu acho legal. Mas, de novo, peraí, afinal de contas, ponto de vista. Você tá indo pra pista pra ver uma partida de xadrez ou você tá indo pra pista pra ver corrida de carro? Mas a geração já acaba. A geração nova, que é o que vai fomentar as categorias, vão vir pra frente e às vezes eles não gostam de barulho. Às vezes estão acostumados. Porque eles nunca viram, porque nunca foi dada a oportunidade pra eles de ver um carro de corrida que faz barulho de gente. Carro de corrida pra você é carro que faz barulho. Então, eu também gosto, tô acostumado com isso. Mas até o kart hoje em dia faz menos barulho do que o kart da nossa época, que era o escape no nosso ouvido aqui. Hoje em dia o kart faz muito menos barulho. Então faz parte da evolução, infelizmente. A geração mais antiga sempre vai achar que carro de corrida é barulho. A geração mais nova, cara, a gente prefere que eles estão batendo roda toda a curva ali do que se vai fazer barulho ou não. Menos barulho, beleza, eu posso conversar, ver, comentar isso, aquilo. Vai passar carro, ninguém vai ouvir ninguém. O importante é que eles estejam batendo roda toda a curva, trocando posição, disputa pela corrida. Esse é o mais importante para muitas gerações. Não simplesmente o barulho que o carro faz. Então, assim, o que interessa também economicamente, eu acho também, pelo V8, não é só o barulho, mas também o custo dos motores muito mais baratos, né? Aquela questão híbrida, a bateria, sabe, é desnecessário, você pode transformar o produto muito mais barato, muito mais rentável. O custo, peso, tamanho... Exatamente. Então, o V8, o carro vai ser menor, vai ser mais barato.
vai simplificar muito. Vai ser mais fácil para montadoras novas entrarem, equipes menores fazendo um produto mais parecido. Então a diferença entre o último e o primeiro vai ser menor ainda, que fica menos complexo. Vai aumentar a margem de ganho financeiro para as equipes, porque os patrocínios vão continuar sendo grandes, mas o custo, de certa forma, pode diminuir. É lógico que acaba não diminuindo tanto, porque, beleza, a gente economizou aqui X milhões, esses X milhões vai botar num simulador melhor, vai pagar o piloto mais, faz sei lá o quê, entendeu? E geralmente acontece. Mas você tá barateando um produto e o produto continua sendo bom pra caralho. Então, eu acho que não é só pelo barulho também. Tem várias outras coisas. A ideia que eles querem fazer é um motor V8, meio que a gambiarra da Indy. Tipo, colocar uma unidade híbrida Igual pra todo pequena, mundo, talvez. igual pra todo mundo, com V8 e um combustível sintético. Sintético, Que E aí você não tem emissões, porque você tem um combustível sintético, enfim. Não, se eles conseguissem chegar num meio termo, que a gente usa a terminologia barulho, né? Mas é meio até feio, né? Você falar barulho. Uma sinfonia. Exato, é música. Tá vendo? Não, isso então, sinfonia é música, isso daí. Não é barulho. Barulho parece que você tá denegrindo, né? Então, é sinfonia. Exatamente. Não, mas o pior que é uma sinfonia. A hora que como eu sou do time do... A hora que um... E falar time barulho já toma... Não, então, a hora que um V10 e um V12 saía da junção e ia até o S do Senna, nossa, emendando uma marcha em cima da outra, pelo amor de Deus, meu. Aquilo lá, juro, até quem não gostava de corrida voltava pra casa impressionado. Essa sinfonia aqui pro pessoal. Quero saber, eu tenho a opinião de vocês aqui. Já sei que eu vou tomar gongada, o Nelsinho também. Mas... Não, ou eu, né? Nesse assunto a chance é maior a gente levar. Nesse especificamente é maior a gente levar aqui. Adorei o comentário dele, né? Não, da década de 60, ou 70 ou 60, né? Não, que na tua época não tinha televisão, você sempre dá um jeito. Você nasceu quando? 71. Tá bom. Eu nasci em 60. Não, quando eu nasci, mas eu comecei a virar gentinha meio que em 78. Tá bom, eu virei gente em 2010. Porra. Não, 2010 a minha filha nasceu em 2010. Exatamente. Minha filha vai nascer agora, 2030. Pô. Sabe? A diferença é muito grande aqui. Ó, depois dessa eu vou até chamar o momento pit stop de hoje, tá? Momento pit stop de hoje aqui, já que a gente comentou sobre regulamentações, sobre coisas do futuro da Fórmula 1, quero saber de vocês. Vocês são a favor da Fórmula 1? Que a Fórmula 1 que é sempre lá o objeto de desejo, o pináculo do automobilismo, como eles se intitulam, da tecnologia. E nós temos os construtores, cada um tem que fazer o seu carro. 100% praticamente. 100% do seu carro. Ou basicamente 100% do seu carro. Vocês acham de peças em comum? Nelson comentou um dia, pode ter mais umas peças, talvez aquela parte elétrica em comum. Vocês são a favor de a Fórmula 1 talvez dar um passo para trás? Para ter mais igualdade. Para ter mais igualdade, assim, mais peças em comum. Entre as equipes. O que vocês acham? Eu sou a favor da igualdade de tempos. Igualdade, é óbvio que não é instituição de caridade, todo mundo tem que virar a mesma coisa, mas é óbvio que quanto mais próximo o grid... Desculpa eu sair um pouco pela tangente, mas eu vou sair e vou voltar. Não, é aquilo que eu falei no começo do ano. Sabe uma coisa que me impressionou lá na Stock? É a classificação da Stock. É só 8 minutos, então cada piloto sabe que tem 2 voltas de chance, no máximo 3 voltas, mas raramente são 3 voltas, geralmente são 2 voltas. E como é apertado, às vezes você tá lá atrás, você dá a volta mágica, você sobe assim na tela e daí o mesmo seja dito ao contrário. Às vezes você tá lá em cima, daí você não consegue melhorar e daí a hora que abre a última volta, teu nome vai fazendo assim, dum, 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 dum. Ele vai descendo até embaixo e daí aquela hora do choro que você não consegue classificar, sei lá, você não passar você passar de grupo ou de repente tá entre os 12. Então, fechando isso daí e voltando diretamente para sua pergunta, eu sou muito a favor da competitividade, de estar apertado como tá hoje em dia. Uhum. Só que eu acho que perde um pouco do contexto da Fórmula 1
se você... Imagina se todos os carros fossem Ferraris, por exemplo. Imagina se todos os carros fossem McLaren. Não sei, a gente pode inventar qualquer um aqui. Não estou necessariamente falando de um ou de outro. Todos os Fórmula 1 fossem Fórmula 2. Exatamente. Para mim não seria um Fórmula 1. Seria um Fórmula 2 que tomou fermento. Então, eu acho que, de repente, uma peça ou outra para ajudar as equipes, para manter a competitividade e ajudar financeiramente, eu sou a favor. Porém, não mais que uma peça ou outra. E isso é a essência da Fórmula 1. Agora, Cris, você vai me dizer, quanto você não pagaria para você, vamos supor que tivesse um canal só para membros, que tem um campeonato com todos os pilotos da Fórmula 1, aqueles 20 pilotos fazendo um campeonato com carros da Fórmula 2 todos iguais? Boa Quanto pergunta. você não estaria curioso para ver Boa pergunta. uma prova dessa? Boa pergunta. Não, sim, só que daí entra naquele fator balanço de a história da Fórmula 1 com a competitividade, o comercial no meio, você poder... Existem montadoras que não se interessam pela monomarca, não se interessam pela monogestão. Elas se interessam por cada um fazer. Uma vez que você chega no máximo do esporte, você tem que desenvolver aquilo que você tem. Quem pode mais chora menos. Mas você não infelizmente, essa regra. Você não acostumou com as montadoras de pneu sendo uma só agora? Acostumei, mas se você perguntar pra mim, eu adoraria que tivesse guerra de pneus. Se você perguntar pro seu pai, por exemplo, Mas eu tenho certeza Tá que bom. ele é favorável à guerra do pneu. Você não acostumou e achou legal, que beleza. Pra que jogar tanto? É uma variável menos que você tem que se preocupar, porque pneu é igual pra todo mundo. Tudo bem. E também é uma empresa desenvolvendo X milhões que não existe mais, que é o mesmo pneu pra todo mundo agora. É quem tem o melhor carro, pacote de carro piloto agora que vai ganhar. Antigamente era quem tinha o pacote carro, piloto e pneu. Às vezes o pneu fazia tanta diferença que às vezes não era nem o melhor carro que ganhava a corrida, era o melhor pneu. Mas o pneu sempre fez... 70% da performance de qualquer carro de corrida vem de pneu. Tá bom, mas não é mais legal agora que todos têm o mesmo pneu e depende só do piloto do carro? É porque pneu é um item muito delicado da gente desenvolver esse assunto, porque a performance é muito grande que vem do pneu. Agora, de chassis em si é menor, de motor em si é bem menor do que pneu. De repente, se você fizesse isso com o motor, você não ia sentir tanto. Mas a gente perdeu a montadora Guerra de Pneus, né? Perdemos. Então, é lógico que acho que o que teve maior número de montadoras deve ter sido o quê? 3 num ano só na Fórmula 1? Pneus? 3, 4? 3, 4. Dando lá No mais pra máximo, trás. né? Mais pra trás, Porque assim, hoje em dia, montadores de motor, a gente tem o quê? 4 na Fórmula 1 hoje? Ferrari, Mercedes. Ferrari, Mercedes. Tem a... Aí tem o da Red Bull. Vai ter o da Red Bull. Tinha o Alpine, Renault, não vai ter mais. Vai ter o Audi e o Honda. São 5. Então, ótimo exemplo. Você acha legal a Red Bull correr de Ford, mas não é um Ford? Na verdade é Red Bull. O Ford é um patrocinador. Mas vai ser Red Bull. É Red Bull. A Ford é meio que uma patrocinadora. Então tá bom. Red Bull. Tá. Não, o porque... que vocês acham? Pior que isso, então. Vamos colocar a Red Bull pro lado. A Cadillac estrear na Fórmula 1 Ferrari. com motor Ferrari. O que é isso? Tá bom. Não, e não é a Cadillac, é a GM, né? Uma das maiores montadoras. Mas aí é uma equipe que vai começar. O pior pra mim é a Alpine e Mercedes. Porque é uma equipe que tem o motor. Exatamente. Desenvolveu o motor. Mas olha só, em 30 segundos, quantos exemplos a gente conseguiu mas aí jogar então, na se mesa. simplificasse, todo mundo vai ter o mesmo motor. Eu acho legal. Tá bom. Não é legal, mas as montadoras iam cair fora e iam ser só equipes. Ia ser igual a Indy. Tá bom. Daí você pode ter certeza que o seu Max ele não ia estar ganhando 100 milhões de dólares por ano. E já de cara já ia mudar isso daí. Você salário. Acho não, tenho certeza. Eu acho que certeza absoluta. Quanto mais competitivo fica, mais valoriza os pilotos. Não. Com certeza. Sobre essas peças iguais, então fiz aqui uma relação. Vocês falam se são a favor de ter peças iguais ou não, dependendo das peças que eu montei aqui. Por exemplo,
A base do chassi deveria ser padrão ou cockpit? não? É, o cockpit, aqui, o monocoque ali. Peraí, você vai perguntar, mas acho que eu já vou falar direto ao assunto. Tá. Acho que as 3 coisas básicas que o público não vê e você não tem montadoras envolvidas diretamente que fariam tanta diferença, tem 3 coisas. O cockpit, como você mencionou, Tá. os freios e o câmbio. Essas 3 coisas tirariam um custo gigantesco. Essa diferença que a gente viu em Monza, do primeiro ao último em O Q1 foi surreal. Muito perto. em meio segundo, cairia pra... eu não vou exagerar. De meio segundo pra 4 décimos já é assim, já é muito. Já é o que é Não, estocar foi hoje em 8 dia. décimos, mais ou menos, o primeiro pro último no Q1. 8 décimos? Então cairia ali pelo menos 2 décimos, eu acho. Tirar freio e câmbio, entendeu? Ia pra Se 6. juntar tudo. É uma coisa que a gente não vê pessoal falando de montadora da marca do câmbio, ou do freio, ou do próprio... Tudo, cockpit é a equipe que faz. Mas essas são 3 peças. Eu já perguntei isso pro Max. O Max é contra isso aí. Ele acha... Mas é muito fácil ele falar que ele é contra quando tá numa equipe boa. Se perguntar a mesma coisa pro Gabriel, eu tenho certeza, pô, não, se tivesse tudo igual, melhora a minha chance de andar com os caras lá na frente e ganhar a corrida. Então eu acho que cockpit, freio e câmbio, na minha opinião, poderiam ser todos iguais para todos. Isso, Bom, então o que tem de diferença? aerodinâmica e o motor. Aerodinâmica. Que aí realmente é a aerodinâmica do carro, que cada um tem sua característica, né, da asa, disso, aquilo, e os Tá, motores mas que cada motor já não- montadora... Mas motor não tem, né, hoje em dia, né? Porque a gente acabou de falar, por exemplo, tem várias equipes que Sim. usam Do outro. o mesmo motor do outro, Sim, então. sim. Então, Mas Antigamente, uma galera... também usava era assim, Cosworth. isso, uma galera É. usava Cosworth, ok. Eu acho que se a gente conseguisse encontrar uma via de meio eu não vou usar a palavra sortear, que é meio chula, né? Não sortear um desses daí, mas de repente escolher ou só câmbio, ou só freio, ou só cockpit. Cockpit é onde faz menos diferença, na minha opinião. mas se fizesse cockpit igual pra todo mundo, aí, pelo desenho do cockpit, todo mundo ia começar a copiar o desenho aerodinâmico. Então, eu acho que pelo menos o freio ou o câmbio. Pode ser. Eu acho que faria freio, porque freio, o câmbio, dependendo do tamanho e da dimensão do câmbio, você tem que desenhar em volta o carro, Uhum. né? Tudo como é que é conectado, a suspensão traseira. Então, isso aí ia começar um copiar o outro. O freio é uma coisa meio que independente ali e faz uma diferença. É um custo gigantesco de como você usa para resfriar, para não passar calor para a roda não passar o calor pro pneu. Eu acho que freio talvez seria a minha opção número 1. Mesmo freio para todo mundo. Eu acho que eu faria câmbio e motor. Motor? Você tá se contradizendo, Você tá então. Não. Continuaria do jeito que tá com o motor, tá. entendeu? Continuaria do jeito que tá com o motor. Então, você tem toda a parte de trás do carro, é meio que é igual para todo mundo, ou tentar ser o mais igual para todo mundo. E o resto deixar livre para a Fórmula 1 não perder a identidade dela. Senão vai Aí você perder perde- a identidade mas aí da você perde as montadoras. Se você fazer câmbio e motor igual pra todo mundo, você perde as montadoras. Você pode perder, tipo... Sim e não, né? Porque Você mesmo acabou de falar que se os É. motores fossem iguais, o Max não ia ganhar os 100 milhões por ano. não, ele tá falando se perder as montadoras, E mas se você faz um motor igual, você perde a montadora. As montadoras que fazem questão de ter É. o próprio motor. não, você não perde necessariamente, porque a Ford tá entrando, por exemplo, num projeto novo que Tá não é. patrocinando um projeto. Então, ela tá patrocinando um projeto dele, só que você sabe, eu sei, você sabe, só que a percepção eles estão achando que a Red Bull vai correr com motor Ford. É essa percepção de quem entende menos de Fórmula 1, que é a grande maioria, diga-se de passagem. Então, é uma linha muito tênue, onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque como abriu-se essa janela de... É tipo a Toyota com a Haas. Isso, então, e como abriu essa janela de, bom, pra mim é a Cadillac com a Ferrari, entendeu? Vamos um ajudar o outro, vamos isso, eu vou usar o motor um ano, eu não lembro disso na década de 60, eu não lembro disso na década de 70. Pô, na época- Você comprava um Ford Cosworth padrão. Na época do meu pai, teve um ano que um usava Ford e outro usava BMW, em 82. O Patrese usava Ford e meu pai usava BMW, na mesma equipe. Então, mas você não acha isso legal? Sim.
Por quê? Por que eles usavam? Agora... Não, meu pai tava desenvolvendo um motor. Exatamente. Futuro. Eu ia chegar aí. Então eu acho que faz parte do jogo, faz parte da identidade, faz parte do charme da Fórmula 1, porque senão, daqui a pouco, você vai engessar tanto, engessar, que você já tá com o simulador, você já tá com os pilotos que são muito parecidos, diga-se de passagem, que você não vai mais ter diferença nenhuma na Fórmula 1. Então, o que você vai fazer na pista? No próximo momento, o Pit Stop, eu vou perguntar sobre pilotos robôs, carros autônomos na Fórmula 1. O que vocês... Não, o cara que inventou e que Não, mexeu com isso é o cara mais idiota que existe. Não é possível, cara. A gente quer ver os pilotos ali. A Exatamente. gente quer ver a emoção dos caras, um brigando com raiva. E aí você quer botar robô. É jirico mesmo. Não, eu acho que a palavra-chave que você acabou de falar é emoção. Porque quando os nervos estão à flor da pele, ele sabe lidar de um jeito, eu sei lidar do outro, você sabe lidar de... E isso que é interessante a gente ver, é quem consegue ficar mais tranquilo, mais calmo, com certeza vai fazer uma diferença na hora do vamos ver. Agora, você coloca o fator robô no meio, onde a emoção é zero, né? Não existe, né? Então, o que você vai fazer? Acaba o esporte. Se a peça é comum, se a peça é padrão, se a peça é diferente, eu não sei. Mas o melhor lugar para você comprar a peça para o seu carro é na rede Pit Stop. Você tem toda a facilidade para comprar em uma loja, no WhatsApp ou através do site. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop. Você já deu like no vídeo? O programa tá merecendo aqui o seu like no vídeo, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, pior ainda, se inscreve no canal. É de graça, é rapidinho. Você ajuda bastante o Pelas Pistas. Falando em ajudar o Pelas Pistas, mais uma vez, obrigado aos membros. Os membros já estão com a venda exclusiva ali. Na verdade, a venda pro Samp Sky é para todo mundo, mas quem for membro do Pelas Pistas, compra ingresso e ganha outro pro nosso evento no Sampa Sky. Você vai, né? Membros a partir de 5 meses. Membros a partir de 5 meses, então tem esse benefício. Então lembrar que se você virou membro há 3 meses atrás... Dá tempo ainda. 3 ou 4 meses atrás, você vai virar 5 meses daqui a pouco. Isso. É só você virar 5 meses antes do Samp Sky que você vai poder comprar e ganhar o ingresso. Isso aí. 10 de novembro. E esses membros que são mais de 5 meses e compraram o ingresso, mande um e-mail para pelaspistas@pod360.com.br que você vai ter para você ganhar o benefício, não é isso? Não, a Cal passou aqui o tique. Boa. Deu pano pra manga isso aqui. Eu gostei dessas discussões aqui sobre os carros. A gente vai aprofundar mais nas próximas semanas aqui. Muito bom. Você sabe o que a gente vai fazer no Sampa Sky, né? A gente vai se aprofundar no Sampa Sky depois que terminar a gravação do nosso programa, com todo mundo que estiver presente. Fazer uma resenha com o pessoal, é isso? Exatamente, Ainda bem exatamente. que você falou a palavra resenha. Tava estranhando um pouco o que ele tá querendo dizer com Eu também não sabia. Eu falei, será que teve alguma reunião e a gente não foi chamado? Sabe o que vai ter depois? Eu falei, não sei o que vai ter depois. Mas vocês nem deixaram eu terminar a minha com linha álcool ou sem álcool? Vocês nem deixaram eu terminar a minha linha de raciocínio, então tá bom. Não, fiquei assustado aqui. Do jeito que você falou, eu fiquei assim... Você sabe o que a gente vai fazer Não. depois de terminar a gravação? Então, eu ia chegar lá, só que daí... Bom, whatever. Mas o que vai ter depois? A resenha. A resenha. O Exatamente. que é a famosa resenha? É, Porque tipo, tem vários significados resenha, né? Vai um Da bate-papo. sua geração, da minha, são... Tá bom, um bate-papo. Um chat. Um chat. Mas não é isso que a gente vai fazer lá o tempo inteiro já? Não, a gente vai gravar o programa e depois a gente vai abrir pros membros ou para quem estiver presente, para eles poderem... O programa é aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo, para eles interagirem com a gente do mesmo jeito que foi feito no programa passado, só que a gente vai aumentar isso daí. Vai ter festa, DJ, essas coisas esse ano ou não decidiram isso ainda? Porque tem uma geração que vai pra isso também, né? Uma festa. Mais parecido com a Pô, e minha. o lugar é bonito. Uma bebidinha, tá? Uma musiquinha. Não, e o Samp Sky porra, É. imagina. Eu vamos consultar aqui se dá pra fazer um afterzinho, né? After party. Aí, DJ Raul Boésio já... A Cal tá ficando louca com a gente aqui. Tá feliz a vida. Seguimos, brasileiros pelo mundo. Nós tivemos o Rafa Câmara, campeão da Fórmula 3. Largou no final do pelotão, teve a volta deletada no quali e chegou em quinto na segunda corrida, na corrida longa. 25 posições ele ganhou na corrida longa em Monza. Vai para a Fórmula 2 no próximo ano. Então, Rafa Câmara,
Parabéns. Ele vai acabar correndo aquelas 2, 3 corridas que ele ia fazer nessa temporada ou ainda não foi resolvido? Ainda não isso? foi resolvido. Tá. Ainda não foi resolvido. Quem estreou na Fórmula 3 já pensando pro ano que vem foi o Fefo Barrichello. Fez esse fim de semana, chegou na 17ª colocação na sprint, acabou abandonando na longa e faz a temporada completa ano que vem. Da Fórmula 3. E vai correr na Fórmula 3 com o Pedro Clerot. Que na Freca... equipe? Não, vai correr na categoria. Dois brasileiros. Na Freca, ele venceu uma das provas do final de semana, chegou em quarto, tá em quarto no campeonato, e restam 3 rodadas duplas, ainda com Barcelona, Hockenheim e Monza na Freca, pro Clerot. Bom, então entre Clerot, o Fefo, daí o Eminho e o Rafa, são 4. São 4. Entre Fórmula 3 e Fórmula 2. Então, começando a entrar na parte mais estreita do funil. 2 deles na parte bem estreita. Pode ser que pinte mais um ainda, eu tô vendo, não vou citar no Legal. Mas na Fórmula 3, pode ser que pinte mais um. Legal isso. Vamos ficar de Pro olho Brasil, nisso. bem legal. Bem legal. E Eric Granado, a gente falou no começo do programa, o Eric Granado, 2 vitórias na Moto E nesse fim de semana, hein? Espetacular. O Eric sofreu um acidente sério uns meses atrás, fraturou a perna. E quase, ele andou em Cascavel também, né? Aquele vídeo, todo mundo passando reto, ele foi um deles. Ele cai lá em Cascavel e venceu 2 provas na Moto E. E ainda não tá 100%, porque, enfim, usa muita perna ali na moto, apesar de não parecer. Pô, eu sou uma negação pra moto. Tipo, se me der uma moto, eu não sei o que eu faço com ela. Eu boto na sala, fica bonito. Talvez eu faça isso. É. Talvez eu faça isso aqui. Scooter, ok, mas moto eu sou uma negação. Mas tá aí, bom desempenho do nosso bravo Eric Granado. NASCAR, que falei que tava de volta, o Denny Hamlin venceu na NASCAR. O Denny Hamlin, na top ele não corria ainda, o Denny Hamlin. Não, mas a minha associação com ele foi o spotter dele. O spotter, né? Que você fala que era um cara... Disparado, o melhor spotter que eu tive, parecia que ele tava andando do meu lado. Como que era na NASCAR na tua época, assim, em termos tipo, os pilotos te receberam bem, foi uma interação legal, quem que era o mais legal ali? Ele era americano, né? O Chris não era visto como brasileiro. Não, pra dizer a verdade, eu acho que tudo bem, eles são, seja bem-vindo, amigáveis a hora que você chega, mas no fundo é um a mais que tá chegando para poder dividir a torta deles, então... Eu não acho que é tão assim florido quanto as pessoas comentam. Mas sei lá, quem que, tipo, você teve uma relação legal, assim? Se teve alguém também. Porque eu lembro que o Nelsinho, o seu início foi com o Bush, não foi? O dele deve ter sido o Richard Petty. Ele correu na equipe do Petty. Eu corri na equipe do Petty. Não, mas você não correu com ele? Você correu com o Kyle. O Kyle, né? Eu corri com o Kyle. Não, o Kyle, naturalmente, porque ele era dono da equipe, eu também corria com ele. Mas ele não era muito bom, era? O Kyle, na média, vou ser sincero com você, não era dos melhores pilotos que já passou pela NASCAR, mas quando ele acertava e ele tinha muita experiência. Então, o Kyle é o do rabo de cavalo, exatamente. Mas na média... E, por exemplo, teve um ano antes de eu entrar, ele tinha terminado em 18º no campeonato, que você vai falar, nossa, 18º é horrível, mas você transmite, você já participou, 43 carros, você tá na parte da frente do grid. E não tinha playoff. E não tinha playoff, exatamente, então... E eu acho que o John Andretti, que era companheiro de equipe dele, tinha terminado, inclusive, até um pouco mais pra frente. Esse foi um dos motivos que eu acabei indo pra lá, porque eu falei, bom, não é óbvio, não é a melhor equipe pra começar, mas até que eles não estão fora da situação. E a organização devia ser gigantesca já. Não, de todas, nada a ver com uma Hendrick da vida, com uma Penske, com uma Gibbs. A equipe nunca foi grande. Não, nunca. Porque eles eram um pouco demais old school. E daí acho que a Earnhardt já tinha equipe, né? Ainda já tinha. tinha. A Day. Mas daí a dinâmica toda da NASCAR foi mudando, as equipes foram aumentando, e daí se você não entrasse naquele jogo da organização grande, de ter vários carros e um ajudar o outro... Não era eficiente o suficiente. E foi isso que foi acontecendo com a Petty, foi simplesmente matando eles nesse sentido. Hoje virou a equipe Legacy, que o Jimmy Johnson entrou como sócio ali, e até que foi bem, o Nemechek chegou no top 10 na prova de ontem. Quem que foi na tua época, Lara? Foi o Kurt Busch...
Que... É, o mesmo de hoje, né? Tá, não, Kevin mas Harvick. agora que você chegou... O Kurt. Kurt. Mas mais pela relação da Alpine Stars, assim. Tá. Né? Porque ele era, na época... Né, o automobilismo... O Alpine Stars entrou no automobilismo em 2001, 2002. E foi um dos primeiros pilotos deles na Europa. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, o Kurt tinha sido um dos primeiros deles lá. E aí foi a Alpine Stars que nos juntou e... Enfim, aí ele foi um dos caras que me abriu as portas lá no início. Boa. Então, próxima prova, Bristol, no sábado à noite. Essa é a melhor de todas. Você gosta? Não, é a mais... Vai, gostar... Legal, nada especial, mas... Espetáculo. O espetáculo é surreal. Uhum. É surreal. Principalmente a segunda, bem melhor que a primeira. Que é à noite. Mas não é igual a sua época. Hoje em dia não tá lá essas coisas. Mas igual por quê? A NASCAR em geral perdeu um pouco de audiência, Você tá de falando interesse. de público? Que vai... O público eu sinto. Os anos A gente conversou, 2000, assim, final dos anos 90, início de 2000, foi o ápice da NASCAR. Era outra coisa. Que é aquilo que a gente discutiu num outro programa que a gente comentou, lembra? Você falou assim, não, eu acho que não teve uma queda de audiência Não, você percebe em algumas arquibancadas, Indy... Não, até o trânsito entrando nas pistas, as coisas... Não, percebe. Era outra coisa naquela época. O Não, número de pra você motorhome... Não, para você sair de Bristol, você tinha duas opções. Ou você saía antes do final da corrida, que na minha época, eu não sei se mudaram isso daí, não dava pra sair, porque uma vez você tava dentro do chiqueiro, você ficava preso. Não, tem túnel hoje em dia. Então, na minha época não você tinha. o piloto. Isso. Tá. Não, você estava preso lá dentro. Daí, a hora que terminava, eles abriam a pista, até aí você saía pela pista, mas se não, estava preso até o final da corrida. Ou você saía antes do final da corrida, tipo 10, 15 minutos antes do final da corrida, ou se não, pode esperar umas 3 horas lá dentro, volta lá pro motorhome, toma uma cerveja. Fica. Mas tá lá. Então, prova, estiver transmitindo na ESPN e no Disney Plus, então estaremos nessa daí. Vocês podiam pintar lá, vocês correram lá, vou falar pro Mickey chamar vocês um dia pra participar de uma prova da NASCAR lá. Bolando pelas pistas. A semana que vem, agora? Não, temos o resultado. Mas não tem corrida. Não, mas não mudou nada. Eu continuo na frente. Não, mudou porque Ninguém fez a diferença caiu. Como caiu? A diferença caiu pra 2 pontos. É isso, Cal? Não, Tá todo aqui. mundo fez a mesma pontuação. Não. Quem fez mais? Eles cravaram. Cravamos o quê? Ah, é? Eu até fiquei assustado. A Cal falou, tipo, Eu achei que tinha... eu confio na Cal. Eu tinha colocado o Leclerc em segundo, Piastri em primeiro e Lando em terceiro. Bom, então continua, agora eu fiquei interessado. Então, são 111 pontos pro Christian, 109 pro Nelsinho, e eu estou com 99. Não, vocês estão dando risada? O dia que eu cravar o Gabriel no pódio aqui em Interlagos, porque vai chover, vai ser aquele puta... Aí eu viro o jogo. Aí quero ver, né? Põe a cara dos dois. Quero ver depois isso aí. As próximas 3 corridas, nossa, eu vou... Essa é a vontade. Então vai ser primeiro pódio Brasil e Argentina. A gente não comentou sobre o Colapinto, né? Que esse final de semana ele andou bem. Andou bem. Mas enfim. E enquanto o Gasly renovou o contrato até 28. Sim. Vai ficar ali o Gasly. Aonde? Lá na Alpine. Na Alpine. Na Mercedes B. Que vai virar a Mercedes, o Renault Alpine. E o Tsunoda tá indo pra lá ou não? Não. Não. Não O fala nada. Colapinto continua melhorando, eu acho que com o patrocínio da Ele fica. Mercado Livre, ele tem chance de ficar. Ele foi bem. Se ele dono. Sim, eu acho que se ele continuar aí... Essa tocada. Acho que tem uma pequena chance de ficar, pelos patrocinadores, isso, aquilo, né? Mercado Livre deve estar pondo uma grana boa. Sim. Não tem corrida esse final de semana. Não, tem. Tem da NASCAR, mas... Não, tá. Agora volta uma outra semana em Baku. Mas se quiser já começar a pensar, pra você não ficar meia hora no programa e atrasar tudo aqui, então você já vai anotando. Baku. Você já sabe, você já fez o teu bolão, né? Uma outra curiosidade da Fórmula 1 é que o horário, entre aspas, padrão de 10 horas da manhã da corrida só vai ter agora na última. Todas as outras provas vão ter um horário que não vai ser às 10 da manhã pra gente assistir aqui no Brasil. Ou vai ser às 8, vai ser às 9, vai ser mais tarde. Ou de madrugada. Madrugada. Não, Japão, né?
Não, o Japão já foi. Já foi. Ah, é. O Japão já foi. Las Vegas, talvez. Las Vegas é à noite. É, porque eles vão largar de novo à meia-noite lá em Vegas. Porque se eles largarem meia-noite lá, A vai gente ser o deixa quê? esse assunto 5 pra da quando manhã. chegar mais perto, né? Tá bom, Boa, tá boa. bom. Tá certo aqui, já tá vendo? Já. É. Ia ver o horário, mas... Calma. Então é isso, gente. Valeu. Calma. é. Os membros. Temos o sorteio dos membros aqui de hoje. Vai ganhar uma caneca autografada. Número 33. 33. Quem que é o 33? Vai ganhar aqui. O Alessandro já entrou em contato, que venceu da semana passada, né? Benoni Sandri. Como? Benoni Sandri. Benoni Sandri. Você ganhou uma caneca assinada por nós, então tem que mandar uma mensagem? Um e-mail ou mensagem? Pode ser mensagem no Instagram. Mensagem no Instagram, Mensagem no Instagram. nos comentários do YouTube. Boa. É isso. Então, repete o nome, Cal, desculpa. Benoni Sandri. Benoni Sandri, parabéns. Lembrando Entre em que a gente contato vai- com a gente. que a gente faz um sorteio para os Você- membros do canal. Receba um presentinho. Vai receber. E aí todos os membros estão concorrendo, né? Sim. Todos os membros estão concorrendo. É isso. Há prêmios toda semana. Toda semana. Toda semana um membro vai receber um prêmio. E é só o começo, hein? Certo? Opa, Então até semana que vem. até mais. Beleza? Gente, valeu demais pela companhia. Semana que vem tem mais do Pelas Pistas. Valeu!